Reis, capítulo 20, do 1 ao 10. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a mensagem. Assim diz o Senhor, põe suas coisas em ordem. Em outras versões aí está, põe sua casa em ordem, né? Pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu esta mensagem do Senhor. Volte a Isaías, líder de meu povo, e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado, Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Vou curá-lo e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de minha honra e por causa de meu servo Davi. Então Isaías disse, prepare uma pasta de figos aos servos de Ezequias. Prepare uma pasta de figos aos servos de Ezequias fizeram a pasta e espalharam sobre a ferida. E Ezequias se recuperou. Ezequias tinha perguntado a Isaías, que sinal o Senhor dará como prova de que ele vai me curar e de que irei ao templo do Senhor daqui a 3 dias? Isaías respondeu, este é o sinal do Senhor de que cumprirá o que prometeu. Você prefere que a sombra do relógio do sol avance 10 graus ou recue 10 graus? É natural que a sombra avance, disse Ezequias. Isso seria fácil. Faça voltar 10 graus. O profeta Isaías orou ao Senhor e ele fez a sombra recuar 10 graus no relógio de sol de Acaz. Amém? Os irmãos podem tomar seus assentos e ficar à vontade. Se puder deixar as suas Bíblias abertas aí. Meus irmãos, como toda a Escritura é útil para nos ensinar, repreender e corrigir, hoje vamos estar meditando nesse livro aqui, é histórico, né? Mas vamos tentar tirar umas lições para a nossa vida. Ezequias, ele tinha 25 anos, quando começou a reinar em Judá. E ele reinou por 29 anos. Consequentemente, ele morreu com seus 54 anos. Né? Ele era filho do rei Acaz, um homem mau, né, perverso, assassino, idólatra. Ele foi perverso aos olhos do Senhor, né? Mas mesmo assim, Ezequias, não tendo, né, um berço ali para ensinar, né, um exemplo, Ezequias, ele andou nos caminhos do Senhor, né? A ponto da Bíblia dizer que, como ele, nem antes e nem depois, não teve nenhum rei como ele, né? Nem antes e nem depois, né? E isso foi, quando ele assume esse seu reinado, ele promove uma reforma, né? Ali na casa do que o pai dele tinha feito, né? Ele volta a abrir a casa de Deus, que tinha sido fechada pelo seu pai, né? Tirando todos aqueles ídolos e oferecendo somente um culto a Deus, né? Ao Deus soberano, né? E aqui no texto que lemos, Ezequias, ele enfrenta 2 problemas. Primeiro problema é o rei da Síria, Senaqueribe, ele tenta invadir Jerusalém, né? E ele manda um recado para Ezequias, né? Ezequias, ele manda o seu comandante a Ezequias, para afrontar Ezequias, dizendo,
para Ezequias se render, que aonde eles passaram, ninguém teve poder para deter ele, né? Rei nenhum foi capaz de passar por cima deles, né? E ele tenta fazer com que Ezequias se entregue, né? E o segundo problema que Ezequias está enfrentando é esse problema da doença, né? A úlcera, né? Então foi nessa situação que o Senhor envia o profeta Isaías à sua casa, né, com um comunicado: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que sobrou para Ezequias só foi as paredes, né? Só sobrou a oração, né? Colocar os pés diante do Senhor. Então ele ora diante, né, de todo aquele terror de alma que ele estava passando. E Deus atende a sua oração, dando mais 15 anos de vida para ele, né? Então diz a Bíblia que Deus manda um anjo, né? Manda um anjo depois dessa cura dele, né? Deus manda um anjo para matar aqueles soldados que estavam ali, né? Esse é o primeiro livramento que Ezequias teve, né? Com apenas um anjo, Deus matou aqueles 185 mil soldados que estavam ali. Agora você imagina, vamos falar, 2 Maracanãs lotados de gente, né? E um anjo, meus irmãos. Agora só abrindo um parênteses aqui, você acha que quando Jesus voltar, ele vai ter luta com o anticristo? Ele, com o sopro da boca dele, ele vai destruir tudo. Não há luta com o nosso Senhor, né? E a cura de Ezequias, da úlcera, né? Fala a Bíblia aqui que foi feito, né, o remédio ali, mas na verdade foi a ação divina, né? Que foi feita ali e estabeleceu a cura, né? Só que no meio de tudo isso, qual é a reação de Ezequias, né? Como Ezequias reagiu a tudo isso, né? Vamos olhar um texto paralelo que está em 2 Crônicas, e ele vai nos mostrar como Ezequias reagiu a tudo isso aí. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 24 e 25. Por esse tempo Ezequias ficou doente e estava para morrer. Orou ao Senhor, que respondeu a sua oração e lhe deu um sinal miraculoso. Ezequias, porém, não correspondeu como devia à bondade com o que foi tratado e se tornou orgulhoso. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Agora voltando para o nosso texto aqui, meus irmãos. Como lemos aqui, por que Ezequias ficou orgulhoso? Deus tinha curado ele, tinha livrado ele, mas por quê? A resposta está aqui no capítulo 20, no versículo 12. Pouco tempo depois desse fato, de tudo ter acontecido com Ezequias, dessa cura dele, essa cura, ela correu, né, todo ao redor ali, e chegou ao rei da Babilônia, né? E aqui no 12 fala assim: pouco tempo depois, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado doente. Esse versículo 12 aqui, meus irmãos, fala sobre a vida de Ezequias, né? Que ele ficou doente, né? E no 13, quando Ezequias recebe, né, esses mensageiros, né, recebe esses presentes, aí fala: Ezequias recebeu os mensageiros babilônicos, ele mostrou tudo o que havia na casa do tesouro
a prata, o ouro, as especiarias, os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer seu arsenal e lhe mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio, em seu reino, que Ezequias não mostrasse. O ponto aqui é o seguinte, meus irmãos. Observe que Ezequias, ele teve somente a preocupação de mostrar os tesouros dele. Só mostrar o tão grande ele era e tão poderoso que ele era. Ele não teve a preocupação de mais nada. Ele só teve a preocupação de mostrar. Ele não honrou, ele não glorificou o nome de Deus. Você pode ver aqui que ele não fala nada nos versículos aqui que ele tem honrado o nome de Deus. E observe que ele exaltou a si mesmo. Exaltou a todo momento, ele se promoveu. Ele não deu a honra, a glória ao nosso Senhor. E isso diz a Bíblia, que foi mal aos olhos do Senhor, despertando a ira de Deus sobre ele e Jerusalém. Então, Deus manda de volta Isaías à casa de Ezequias. E Isaías pergunta para ele, qual foi a mensagem, né, que Isaías falou para ele? No 14 aqui fala, então o profeta Isaías foi ver o rei, ele perguntou, o que esses homens queriam, de onde vieram? Ezequias respondeu, vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo? Ezequias respondeu, eu lhes mostrei tudo o que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse, ouça essa mensagem do Senhor. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os seus tesouros que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Olha o 18, meus irmãos, presta atenção bem. Até mesmo alguns dos seus descendentes serão levados para o exílio, e eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Sabe o que Isaías está dizendo aqui, meus irmãos? Que eles serão escravos e serão castrados. Eles não vão se reproduzir mais. E olha agora o que Ezequias responde para ele. A mensagem do Senhor que você transmitiu é boa. Acho que Ezequias não entendeu, né, o que o profeta Isaías estava falando. Hein? Como é boa? Sendo que eles vão levar todo o que você tem, todos os seus pertences, toda a sua família, e você está falando para mim que é boa a mensagem do Senhor? Pois, olha aqui o que ele vai falar agora. Pois o rei pensava, ele não falou, mas Deus lê pensamento. Pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Sabe o que ele quer dizer, meus irmãos? Quando isso tudo acontecer, Deus me deu mais 15 anos de vida. Quando isso tudo acontecer, eu não estou aqui mais. Eu nem aqui estou. Eu não estou preocupado com quem vai levar, o que vai deixar. Eu quero saber de mim. É isso que ele estava falando aqui. Isso foi ingratidão, né? Isso despertou a ira do Senhor. Porque o Senhor tinha dado 15 anos de vida e ele foi ingrato aos olhos de Deus, né? E olha agora, depois de tudo isso que aconteceu aqui, né? Olha o capítulo 21 aí, o que diz. Ezequias morreu.
olha no capítulo 20, no versículo 21. Ezequias morreu e se reuniu a seus antepassados, e o filho de Manassés foi o seu sucessor. No capítulo 21, versículo 1 fala: Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 55 anos. Deus tinha dado 15 anos a mais de vida, né, para ele. Ezequias estava com 29, com mais 15, 54, né? Vamos somar aqui. Então, quando esse filho dele nasceu, foi depois de 3 anos do milagre. Ele estava com 42 anos. Com 42 anos, ele teve esse filho dele. E o que Ezequias deveria ter feito para esse filho dele? Tinha que ter ensinado essa criança nos caminhos do Senhor. Ter passado tudo o que ele já sabia para ele. Ensinando a palavra de Deus, ensinando o que ele fazia aos olhos do Senhor. Mas, observando a palavra de Deus, como vemos aqui em cima, ele não se preocupou com isso aí. Ele somente teve a preocupação de, depois de tudo aquilo que Deus fez para ele, de viver a vida o resto da vida, né? Ele não teve preocupação de passar os ensinamentos para o filho dele, né? Se Ezequias tivesse levado isso a sério, põe em ordem a casa do Senhor, ele tinha investido tudo na criação desse filho. E como nós vemos, ele não fez isso. Agora, quem que era esse filho aqui? Quem que foi? Olha no 3 aqui. Manassés reconstruiu os santuários idólatras de seu pai, Ezequias, que havia destruído, construiu altares para Baal e ergueu um poste de Acera, com Acabe, rei de Israel, havia feito. Também se curvou diante de todos os astros do céu e lhe prestou um culto. No 4, construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos 2 pátios do templo do Senhor, construiu altares para os astros do céu. 6. Manassés também sacrificou seu filho no fogo, praticou feitiçaria e adivinhação, e consultou médios e praticantes do ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor, e com isso provocou sua ira. Olha o 16. Além de levar o povo de Judá a pecar e fazer o que era mal aos olhos do Senhor, Manassés assassinou muitos inocentes, até encher Jerusalém de sangue, de uma extremidade à outra. Esse homem aqui, gente, esse filho de Ezequias, irmãos, a sensação que dá é que ele foi revoltado com o pai. Tudo que o pai dele fez, ele falou: agora eu vou fazer tudo ao contrário. Eu vou fazer tudo de mal. Se o meu pai ergueu altar para Deus, eu vou destruir. Por que ele fez isso aí, será? O que faltou? Talvez você pergunta, né, por que faltou isso aí? Porque certamente Ezequias negligenciou a ordem do Senhor. Põe ordem à sua casa. Agora vamos ver um texto que está em Jeremias, no capítulo 15, nos versos 1 e 4. Então o Senhor me disse: mesmo que Moisés e Samuel eram um dos maiores intercessores, né, que tinha na Bíblia, no Antigo Testamento, né? Intercedesse diante de mim em favor deste povo, eu não ajudaria. Fora com eles, expulse-os de minha presença. E se lhe perguntarem: para onde iremos? Diga-lhes: assim diz o Senhor: os destinados à morte, para a morte; os destinados à guerra, para a guerra; os destinados à fome, para a fome; os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Enviarei contra eles 4 tipos de destruidores, diz o Senhor.
Enviarei espada para matá-los, cães para arrastá-los, abutres para devorá-los e animais selvagens para acabar com o que tiver sobrado. Por causa das maldades de Manassés, filhos de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Farei de meu povo objeto de horror para todos os reinos da terra. Sabe quanto tempo tem de Manassés a Ezequias? Cerca de 100 anos. Cerca de 100 anos de Manassés a Ezequias. Conclusão, sabe aonde que nasceu o cativeiro babilônico? Sabe aonde foi gerado? No útero, na casa de Ezequias. Aqui fala, meus irmãos, que esse cativeiro babilônico que destruiu Jerusalém, levou o povo de Judá a 70 anos de cativeiro. Porque Ezequias, ele negligenciou a ordem do Senhor, põe em ordem a sua casa. Ele não obedeceu, ele não doutrinou seu filho quando ele tinha 12 anos. E se nós falarmos em dar instruções aos nossos filhos, quando é criança, talvez mais tarde não vamos conseguir. Não vamos conseguir mais. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que Deus deu uma missão específica. Por exemplo, qual foi a grande missão que Deus deu a Moisés? Tirar o povo da escravidão do Egito. Qual foi a missão que Deus deu a Josué? Introduzir o povo na terra prometida. Qual foi a missão que Deus deu a Davi? Unificar o reino. Qual foi a grande missão de João Batista? Preparar o caminho do Senhor. Qual foi a grande missão que Deus deu a Pedro? Abrir a porta do evangelho a gentios, a judeus e a gentios. Qual foi a grande missão que Deus deu a Paulo? Levar o evangelho a todos os cantos da terra. Agora uma pergunta: qual foi a missão que Deus deu a Abraão, o pai da fé? Vamos abrir lá no capítulo 18 e vamos ver qual foi a missão que ele deu. Gênesis capítulo 18, versículo 18 e 19. Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu os escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias dele que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Você e eu, meus irmãos, somos filhos de Abraão. E filhos de Abraão é aqueles que têm a fé habitando em seu coração. E essa mesma fé que habitou na mãe de Loide, habitou em Eunice e no filho Timóteo. É a mesma fé que habita no seu coração, no coração de sua esposa, no coração de seu marido. E é essa mesma fé que devemos habitar através da palavra do Senhor no coração de nossos filhos e netos. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Um homem que chama bastante atenção, um outro homem que chama bastante atenção na Bíblia, pela sua conduta de vida, é Samuel. Se os irmãos quiserem acompanhar comigo, 1 Samuel, capítulo 12, versículo de 1 a 15. Versículo de 1 a 5. Samuel, ele foi, profeta, juiz e sacerdote, E no capítulo 1 aqui do 12, ele fala: Então Samuel falou a todo Israel: Fiz o que pediram e lhes dei um rei. Agora
ele é seu líder. Quanto a mim, estou aqui diante de vocês, um homem velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão com vocês. Estive a seu serviço como seu líder, desde minha juventude até hoje. Aqui estou, testemunho contra mim, diante do Senhor e diante do rei que ele ungiu. De quem roubei um boi ou um jumento? Acaso enganei ou oprimi alguém? De quem aceitei suborno para perverter a justiça? Diga-me e farei restituição, se cometi alguma injustiça. O que Samuel está dizendo aqui é o seguinte: de toda a conduta dele de vida, ele nunca se desviou do caminho do Senhor. E ele está falando aqui, se eu roubei, se eu fiz alguma coisa, vocês me falam que eu vou reconstituir. Agora, olha o que diz aqui no 4. Eles responderam, o Senhor nunca nos enganou, nem nos oprimiu, e nunca aceitou o suborno. Então Samuel declarou, hoje o Senhor e o rei que ele ungiu são testemunhas de que minhas mãos estão limpas. Eles responderam, sim, suas mãos, sim, eles são testemunhas. No versículo 3 aqui, meus irmãos, dá para nós tirar uma lição para nós hoje, né? Ele fala assim, aqui estou, testemunho contra mim, diante do Senhor e diante do rei que ele ungiu. Será que os nossos políticos de hoje, né, de Brasília, poderiam dar esse testemunho para nós? Como Samuel deu? Samuel passou a vida dele inteira pública, sem deixar nada debaixo do tapete, sem enriquecimento ilícito, sem defraudar ninguém. Olha o que ele disse, né, no versículo 4 aí, né, que nós acabamos de ler, né? Aí você fala assim comigo, como esse é o ponto que eu quero chegar na minha vida, né? Passar uma vida íntegra, sem desviar, sem fazer nada de errado, né? Mas, porém, algo complicado na vida de Samuel. Agora vamos, nesse mesmo livro aí de Samuel, no capítulo 8, um pouquinho mais para trás aí. Capítulo 8, versículo 1, 3, 4 e 5. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Jerusalém. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam Berseba, mas não era como seu pai. Era ganancioso, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Eles disseram, olha, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem o seu exemplo. Escolha-lhe um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Observe que também que Samuel era íntegro, né? Mas os filhos dele não eram. Os filhos dele, você imagina Samuel lidando com tanto dinheiro, né? Sendo honesto. Nunca roubou um centavo do Estado, nunca tirou nada, né? Agora você imagina aquelas crianças olhando assim, nosso papai lida com tanto dinheiro, né? E nós aqui passando tanta dificuldade em casa. Ah, mas quando eu crescer vai ser diferente, hein? Quando eu crescer vai ser diferente, hein? E isso fala que os anciões lá não gostaram, né, disso aí. Falaram assim, ó, Samuel, você foi um homem íntegro, mas com os seus filhos não dá mais não. Nos constitui um rei, porque esses daí, nós estamos fora dele. Né? E isso aí, gente, é o que mais acontece hoje em dia. Né? O versículo 4 e 5, né? Sabe o que eles estão aqui dizendo a Samuel, né, os anciões? Samuel, você está morrendo, né? Já se aposentou, né? Já está com o pé na cova, né? Então, se você tivesse mais uns 30, 50 anos, nós estávamos fechados com você. Mas com seus filhos, não. Os seus filhos, nós estamos fora. Pode nos constituir um rei aí, que com eles não dá, não.
E mais seus filhos não é flor que se cheira, né, Samuel? Me dá um rei aí, porque com eles não. Uma conclusão, meus irmãos, aqui também em Samuel. Como no futuro, lá no cativeiro babilônico, foi gestado na casa de Ezequias a monarquia em Israel, rejeitando o governo de Deus, o governo teocracia, né? A teocracia nasceu dentro da casa de Samuel. Agora uma pergunta, você pergunta por quê? Porque Samuel, ele sempre cuidou de todos, né? Um exemplo, né? Mas Samuel falhou em pôr sua casa em ordem, né? E isso, meus irmãos, não devemos falhar em passar os ensinamentos da palavra de Deus aos nossos filhos, né? Lá em Deuteronômio, capítulo 5, né, no versículo 6, de 4 a 7, né? Ele também vai nos alertar, né, sobre isso aí. Eu não vou ler para não ficar muito extenso, mas ele vai nos alertar sobre isso aí. No Salmo 44, no versículo 1, esse aqui eu quero ler com os irmãos. Ó Deus, ouvimos com os próprios ouvidos nossos antepassados nos contaram tudo o que fizeste em seus dias, muito tempo atrás. Você tem contado aos seus filhos o que Deus já tem feito em sua vida? Às vezes, meus irmãos, contamos tanta coisa sobre política, sobre o Brasil, sobre o mundo. Mas e o que Deus já fez para nós lá no passado? Nós temos passado para nossos filhos? Provérbios 22, 6, fala, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Seja exemplo, meu irmão e minha irmã, nós que somos pais, né? E aqui fala no caminho, né? Não é você pegar a criança e ensinar só o caminho, anda aí, é você andar de mão dada com ela, né? E para encerrar o Salmo 78, no verso 23, 78, 3, 4, 6. Histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos, contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. No 6, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse, e eles, por sua vez, a ensinarão a seus filhos, hein? Mas aqui, meus irmãos, privilégio e promessa, ela precisa passar por um plano, né? Que nós possamos contar, né, para a nossa geração vindoura, né, os louvores do Senhor, né? O seu poder não fica só nos filhos, netos, terceira geração, né? E quarta geração, mas com um propósito, né? O versículo, um outro capítulo também, 2 Pedro, capítulo 1, Pedro lá, ele vai falar, né? Irmão, vamos abrir lá, irmãos, capítulo 1. Pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei desta vida. Por isso me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembram dessas coisas, depois de minha partida. Em João, Deus tinha revelado para Pedro, né? O jeito que ele ia morrer, né? Mas o compromisso com as gerações futuras ia permanecer com ele, né? Meus irmãos, nós não geramos filho para o cativeiro, mas sim para a glória do Senhor, né? Então que cada dia mais, né, possamos fazer um compromisso com o nosso Deus, né? Para que os nossos filhos, eles sejam cheios do Espírito Santo, né? E isso
que nós possamos trazer a memória deles, né? Aquilo que o irmão Rodrigo estava falando, né? Às vezes a gente fica num ponto onde, vou ficar em casa, né? E os nossos filhos, eles tomam como exemplo a gente, né? E que todos os dias o Senhor venha converter os nossos corações mais e mais ainda a praticar a palavra do Senhor, né? E eu quero encerrar por aqui, meus irmãos. Eu quero agradecer a minha oportunidade e que o Senhor seja glorificado todo sempre. Amém?